Neste vídeo, introduziremos as tabelas estatísticas de dados agrupados em intervalos. Uma vez tendo coletado uma série de dados, vamos agrupando em intervalos. Isso acontece quando trabalhamos com variáveis estatísticas contínuas. Recordamos que variáveis estatísticas contínuas são aquelas que podem tomar qualquer valor real em um intervalo. Ou também podemos fazer quando trabalhamos com variáveis estatísticas discretas. Estas são quando tomamos um número finito de dados inteiros. E para variáveis estatísticas discretas, em lugar de recorrer a tabelas de dados simples, como anteriormente, se recorre a agrupar em intervalos quando as frequências absolutas são baixas. Ou há uma grande dispersão desses dados. E nessas duas situações, se recorre a agrupar os dados em intervalos. Claro que, nesse caso, se pensa nessa atitude, por quê? Porque identifica os dados e a que intervalo pertence. Mas trabalhando com dados exatos, senão não seriam dados exatos. Obviamente, nesses casos, vemos claramente que temos a estatística descritiva. Como digo, nesses casos, a tabela nos permite compreender melhor como distribuir os dados. Bom, trabalharemos com intervalos semiabertos que apresentamos assim: intervalo A, B. E alguns escrevem assim: AB. Mas vamos escrever assim, já A, B, que significa intervalo aberto. Bom, nesse intervalo AB, significa que os números reais em que A está incluído e B não está incluído. Nós trabalharemos com esses intervalos em estatística descritiva. E vamos agrupar em intervalos em que algumas situações e em outras ocasiões não. Sempre se identificando o número, só que podemos não prosseguir quando esses números de dados simples tiverem suas frequências absolutas maiores. E não teremos problema quando tivermos uma variável contínua. Então, podemos identificar o intervalo com o ponto médio. Neste intervalo aqui, o ponto médio será esse dado xi, que representa o ponto médio, ou seja, o ponto médio é o dado que está a igual distância do ponto A e do ponto B. E podemos calcular com a expressão A mais B dividido por 2. Se estamos considerando o intervalo 1, 3, pois o valor que identifica esse intervalo é o que se chama de marca de classe. Pois a marca de classe que identifica esse intervalo é o ponto médio, que nesse caso é 2, pois 1 mais 3 dividido por 2 é igual a 2. Isso, para calcular a marca de classe ou ponto médio, temos um valor que permite calcular parâmetros, que veremos posteriormente. Bom, vamos agora ver um exemplo e vamos agrupar em intervalos. Observe, olhe, nós temos os pesos dos alunos de uma classe, a variável estatística x, que vamos ter como habitualmente. Todos esses seriam os dados.
todos esses pesos, vamos pensar como variáveis estatísticas contínuas. Se calcularmos o ponto certo ou ponto médio, o valor exato de pesos, sem arredondar, mas se arredondamos para a primeira casa decimal, como habitual, isso faremos aqui. Então, se arredondarmos, passaremos a ter uma variável discreta, pois dizemos anteriormente que não vamos distinguir entre uma e outra. Se em um caso ou outro, aqui nos dados, observamos que o número que se repete várias vezes são 51,3, que se repete duas vezes, e 53,9, que se repete duas vezes também. Ou seja, se realizamos uma tabela de dados simples, apenas 2 dados aparecem duas vezes. Esses dados que estão aí, todos com frequência absoluta 1 e apenas 2 com frequência absoluta 2. Ou seja, se realizamos uma tabela de dados, como sabes, é simples. Nesse caso, sabemos praticamente como ordená-los. Como temos muitos números, é conveniente agrupá-los em intervalos, porque sabemos como se comportam os dados. Eu creio que está claro, não? Então, vamos fazer. E o que vamos fazer é começar por 45 e formar intervalos de 3 em 3 unidades. Então, o primeiro intervalo seria 45, 48. Quarenta e oito não incluído. 48, 51 e semiabertos. 51, 54. 54, 57 e 57, 60. Temos 5 intervalos. Então, podemos criar uma tabela. Na primeira coluna, colocamos os intervalos. Quarenta e cinco, 48. 48, 51. 51, 54. 54, 57 e 57, 60. E como dizemos, cada um dos intervalos identificamos como marca de classe. Isso não é nada mais do que um valor que representa um intervalo e que permitirá calcular parâmetros. Marca de classe, como sabes, é o ponto médio de um intervalo. Calculamos para o primeiro intervalo. 45 mais 48 dividido por 2, temos 46,5. No segundo, temos 51 mais 54 dividido por 2, 49,5. Depois temos 52,5, depois 55,5 e finalmente 58,5. Calculamos as marcas de classe. Agora vamos calcular as frequências absolutas de cada intervalo,
que não é mais que o número de dados que pertence ao intervalo. Então, vamos ver aqui. Quantos pertencem ao intervalo 45-48? Só 45,4 e 46,2. São apenas 2. A frequência é 2. No intervalo 48-51, temos 48,3, 48,4, 49, 50, 50,2 e 50,6. São 6 valores. Para 51, 54, 51 incluído e 54 não, ou seja, temos 8 valores. Já para o intervalo 54-57, 57 não incluído, temos 3 valores. E, finalmente, para o intervalo 57-60, 60 não incluído, temos um valor. Bom, estamos aqui contando as vezes que aparece, então a soma de 2 mais 6 mais 8 mais 3 mais 1, 20. A soma dá 20. Esse número de dados que sempre denotamos por N. Logo, isso parece que não é suficiente, mas passaremos a calcular as frequências absolutas acumuladas, que, como dissemos antes, nos permite calcular parâmetros como mediana, quartis, decis e percentis. Esse é o cálculo de parâmetros. Então, calculando as frequências absolutas correspondentes, temos os dados que estão na tabela. 2 é a frequência acumulada do primeiro intervalo. No segundo intervalo, temos 6 mais 2, 8. 8 mais 6 mais 2, 16. 3 mais 8 mais 6 mais 2, 19. E 1 mais 19, que dá 20. Sempre a última frequência absoluta acumulada é o número de dados. E, finalmente, vamos calcular as frequências relativas, que não é mais que as frequências absolutas dividido pelo número de dados. Assim, para o primeiro dado, temos 2 dividido por 20, que dá 0,1. 6 dividido por 20, que dá 0,3. 8 dividido por 20, que é 0,4. 3 dividido por 20, 0,15. E 1 dividido por 20, 0,05. Sempre que somar as frequências relativas, o resultado dá 1. Bom, isso seria, então, como agrupar os dados em intervalos
E também vimos como calcular frequência absoluta acumulada e frequência relativa e a marca de classe, que é um valor que identifica as classes pelo intervalo e permite calcular parâmetros.